O mais absurdo desse caso é que Josh sabia que o próprio pai era obcecado pela esposa dele e nunca fez absolutamente nada. Olá pessoal, este é o segundo episódio da série Maridos que Matam. Eu sou Eli Mateus e esse é o canal Na Mente do Crime. Continue por aqui para acompanhar este caso. 6 de dezembro de 2009, West Valley City, Utah. Início de semana, frio extremo, neve caindo sem parar. Aquela não era uma noite comum. Era uma noite daquelas em que o mundo parece suspenso. Silencioso demais, branco demais, vazio demais. Dentro de uma casa simples, um bairro residencial tranquilo, vivia a família Powell. Susan Powell, 28 anos, Josh Powell, 33, e 2 filhos pequenos, Charlie, de 4 anos, e Braden, de apenas 2 anos. Para quem olhava de fora, era a imagem clássica da família americana, jovem, estável, discreta. Mas por dentro, a história era outra. Naquela noite, Susan conversou normalmente com colegas de trabalho. Nada parecia fora do lugar, nenhum sinal de despedida, nenhum indício de ruptura. Ela simplesmente desapareceu, sem aviso, sem testemunhas, sem deixar rastros. Na manhã seguinte, Susan não apareceu no trabalho, não levou os filhos à creche, não respondeu mensagens, não atendeu ligações. Isso não era normal, isso não era comportamento dela. Colegas começaram a ligar, familiares começaram a ligar. Horas passaram, até que alguém toma a decisão que muda tudo: chamar a polícia. Quando os agentes chegam à casa da família Powell, o cenário é estranho desde o primeiro passo. A porta não estava arrombada, não havia sinais claros de invasão, nenhum vidro quebrado, nenhuma luta aparente. Mas algo estava profundamente errado. A bolsa de Susan estava ali, o celular estava ali, o carro estava na garagem. Tudo que uma pessoa leva ao sair voluntariamente estava intacto dentro da casa. E então surge a pergunta que transforma o caso em mistério nacional: onde estava Josh Powell? Segundo ele, havia saído de casa durante a madrugada para um camping de última hora com os filhos. Um acampamento, à meia-noite, no meio de uma tempestade de neve, com 2 crianças pequenas. A explicação era estranha, mas o mais perturbador ainda estava por vir. Porque ninguém, absolutamente ninguém, sabia que Susan estava desaparecida até a polícia bater na porta, exceto o marido. E naquele momento, a investigação começa a caminhar lentamente para um lugar sombrio. Porque, muitas vezes, quando alguém desaparece sem deixar rastros, o perigo nunca esteve fora de casa, e sim dentro dela. Antes do desaparecimento, existia uma mulher. E entender quem era Susan Powell é essencial para entender porque sua ausência soou como um alarme imediato. Susan não era uma pessoa instável, não era impulsiva, não era alguém que sumiria sem explicação. Ela era organizada, metódica, responsável e profundamente dedicada aos filhos. Trabalhava em um banco, basicamente atendimento ao cliente. Então a rotina era estável, vida previsível e comportamento consistente. Esse detalhe é crucial em investigações de desaparecimento. Quando uma pessoa rompe completamente o padrão de comportamento, isso acende o primeiro grande sinal de alerta. Susan também era extremamente próxima da família. Falava com os pais com frequência, mantinha contato constante com os amigos, tinha planos, compromissos, responsabilidades. Ela não tinha perfil de fuga voluntária. E existe um detalhe perturbador que só seria descoberto depois. Meses antes de desaparecer, Susan começou a registrar a própria vida em segredo. Ela escrevia um diário, gravava vídeos, guardava documentos, como se estivesse se preparando, como se tivesse medo. E em uma das gravações, ela deixa uma frase que hoje arrepia investigadores. Ela dizia: "Se alguma coisa acontecer comigo, não foi um acidente." Isso muda completamente o tom da história, porque agora não estamos falando apenas de uma mulher desaparecida. Estamos falando de uma mulher que tinha medo de desaparecer. E a pergunta inevitável
começa a se formar. Medo de quem? E é aqui que a história começa a entrar no território mais desconfortável possível, porque a resposta leva diretamente para dentro da própria casa. Para entender o que acontece com Susan, é impossível ignorar o homem que dividia a casa com ela, Josh. Josh cresceu no estado de Washington, dentro de uma família profundamente disfuncional, embora isso só tenha ficado claro anos depois. Na juventude, era descrito como tímido, socialmente estranho e com dificuldades de relacionamento. Não era popular, não era carismático, não era alguém que chamava atenção. Mas existia um traço que aparecia repetidamente nos relatos. Ele tinha uma rigidez emocional. Pessoas que o conheceram descrevem que é um homem frio, pouco empático, excessivamente irracional e extremamente focado em dinheiro. Em 2000, ele conhece Susan Powell durante atividades ligadas à Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O relacionamento evolui rápido, muito rápido. Em 2001, eles se casam. Esse detalhe importa. Em comunidades religiosas conservadoras dos Estados Unidos, casamentos precoces são comuns. O ideal de família é incentivado cedo. O namoro costuma ser curto, a decisão é rápida e o casamento vem logo depois. Do lado de fora, tudo parecia normal. Do lado de dentro, a realidade começava a rachar. Logo após o casamento, surgem os primeiros problemas financeiros graves. Josh tinha uma obsessão por riqueza rápida, investimentos arriscados, compras impulsivas, projetos que nunca davam certo. Ele acreditava que ficaria rico, mas não tinha disciplina para construir riqueza. O resultado foi previsível: dívidas. Muitas dívidas. E quem sustentava a casa? Susan. Ela passa a ser a principal fonte de renda da família enquanto o marido acumulava fracassos financeiros. E aqui nasce o primeiro grande desequilíbrio do relacionamento: dependência econômica masculina somada à frustração constante. Essa combinação em psicologia comportamental costuma gerar ressentimento crônico, e Susan começa a registrar isso em seus diários. Ela descreve que o marido era controlador, que evitava intimidade emocional, que parecia incapaz de demonstrar amor. Uma frase registrada por ela resume o sentimento: não sinto que ele me ama, sinto que ele me possui. Essa frase muda completamente o tom do casamento, porque agora não estamos falando de dificuldades conjugais, estamos falando de controle. E controle é a palavra-chave deste caso. Mas ainda faltava a peça mais perturbadora dessa família: o pai de Josh. Aqui entra um personagem que transforma a história em algo ainda mais desconfortável: Steven Powell. Se Josh já apresentava comportamentos estranhos, o pai dele elevava isso a um nível alarmante. Steven era viúvo, solitário, socialmente isolado e desenvolveu uma obsessão doentia pela própria nora. Isso não é interpretação, isso é fato documentado pela polícia. Ele grava secretamente Susan conversando dentro da casa, tirava fotos escondidas dela, escrevia músicas românticas sobre ela, mantinha diários detalhando fantasias envolvendo Susan. E acreditava estar apaixonado por ela. E o mais perturbador, Josh sabia disso e nunca cortou contato. Susan tinha medo do sogro, medo real. Ela relatou isso para amigos e familiares diversas vezes. Ela evitava ficar sozinha perto dele e queria distância da família Powell. Mas Josh insistia em manter proximidade. Esse conflito virou uma fonte constante de tensão dentro do casamento. E começa a surgir uma sensação inquietante. Susan estava cercada, dentro da própria casa, dentro da própria família, sem saída confortável. E então, meses antes de desaparecer, ela começa a agir como alguém que sente perigo real. Pouco antes de desaparecer, Susan toma uma série de atitudes que hoje parecem um roteiro de premonição.
Ela entrega documentos financeiros a uma amiga, atualiza seguros de vida, organiza contas bancárias, separa papéis importantes e envia um e-mail que hoje é considerado uma das maiores bandeiras vermelhas do caso. Estou com medo da minha vida. Essa frase foi escrita dias antes do desaparecimento. Ela também gravou um vídeo dentro da casa mostrando todos os bens da família. Móveis, eletrônicos, objetos pessoais. Era como um inventário, mas não parecia um inventário financeiro, parecia um registro preventivo. Como se ela estivesse criando prova de que existia, de que aquela vida era real, de que algo poderia acontecer. Este comportamento é conhecido em criminologia como pré-documentação de risco, quando a vítima registra a própria realidade por medo de violência futura. E isso muda completamente a leitura do desaparecimento, porque agora não estamos diante de um sumiço inesperado, estamos diante de um desaparecimento precedido por medo explícito. E então chegamos à noite que muda tudo. Era 6 de dezembro de 2009, West Valley City, Utah. Nevasca intensa, temperaturas negativas. Durante a noite, a família participa de atividades normais da igreja. Nada fora do comum. Nada que indique crise imediata. Por volta da meia-noite, segundo Josh, ele decide levar os filhos para acampar. Sim, à meia-noite, no inverno, com nevasca, com duas crianças pequenas. Essa explicação seria descrita por investigadores como uma das histórias mais absurdas já ouvidas em um caso de desaparecimento. E o motivo é simples: ninguém faz isso. Absolutamente ninguém acorda duas crianças de madrugada para acampar sob neve pesada. Mas a história de Josh continua. Ele afirma que saiu com os filhos e voltou horas depois. E, quando retornou, Susan não estava mais em casa. O problema é que nenhuma evidência confirma essa versão. Nenhuma. E a partir deste momento, a investigação começa a se transformar lentamente em algo muito mais sombrio. Porque quando a polícia começa a analisar a casa, os sinais começam a aparecer. E eles apontam todos para a mesma direção, para dentro da residência, para dentro do casamento, para dentro de Josh Powell. Quando investigadores entram na residência, o primeiro impacto não é visual, é sensorial. Cheiro forte de produtos de limpeza. Não era limpeza comum, era limpeza recente, intensa, excessiva. Ventiladores ligados no inverno, janelas abertas em pleno frio, como se alguém tivesse tentado remover odores rapidamente. Esse detalhe para investigadores de cena é clássico, é tentativa de eliminar vestígios biológicos. E então surgem ausências. Um colchão desaparecido, roupas de camas desaparecidas, objetos pessoais de Susan deixados para trás, bolsa, celular, documentos. E isso importa muito. Pessoas que fogem levam identidade, pessoas que somem à força deixam identidade. A casa não indicava fuga, indicava interrupção. Enquanto isso, o comportamento de Josh começava a levantar suspeitas cada vez mais fortes. Ele não demonstrava ansiedade, não demonstrava urgência, não demonstrava desespero. Ele demonstrava controle. Respostas curtas, cooperação seletiva, frieza constante. Investigadores descrevem o comportamento como emocionalmente incongruente com o desaparecimento da própria esposa. E a gente já viu isso num outro caso que já foi contado aqui no canal também, que eu vou deixar aqui o link na tela. Mas o caso ainda não tinha prova direta, até que as vozes mais inesperadas entram na investigação, as das crianças. Meses após o desaparecimento, os filhos do casal iniciam um acompanhamento psicológico. Charlie e Bladen, Charlie tinha 4 anos, Bladen tinha 2, né? Durante uma sessão, Charlie faz um desenho da família. E então diz uma frase que muda o rumo do caso. Minha mãe estava no porta-malas. E ele continua. Fomos acampar com a mamãe. Ela estava dormindo. Dormindo.
Essa palavra em contexto infantil muitas vezes significa morte. Psicólogos e investigadores sabem disso. Crianças pequenas não compreendem morte de forma abstrata. Elas descrevem como dormir, como estar quieto, como não acordar. Essa declaração passa a ser considerada um dos indícios mais fortes do caso, porque crianças dessa idade não inventam narrativas complexas de crime. Elas repetem experiências. A partir desse momento, a investigação deixa de tratar o caso como desaparecimento, passa a tratar como homicídio sem corpo. A polícia inicia as buscas massivas no deserto de Utah. Helicópteros, cães farejadores, equipes forenses, escavações extensas. Meses de operação, nenhum corpo, nenhuma prova definitiva, mas uma montanha de evidências circunstanciais começa a crescer. Comportamento suspeito, histórico de medo da vítima, inconsistências na narrativa, fala das crianças, limpeza da casa e ausência de fuga voluntária. O caso se torna oficialmente classificado como homicídio sem corpo, uma das investigações mais frustrantes da história criminal americana. Mas o cerco continuava fechando. E então surge outro personagem-chave, o irmão. Michael Powell entra no radar dos investigadores. Ele havia ajudado Josh a mover objetos e veículos após o desaparecimento. Em 2013, quando a pressão investigativa aumenta, Michael faz algo devastador. Ele se joga do topo de um prédio em Minneapolis. Suicídio, sem carta detalhada, sem confissão, levando consigo possíveis respostas que jamais seriam recuperadas. A família Powell começa a desmoronar, mas o pior ainda estava por vir. Serviços sociais retiram a guarda das crianças de Josh. O motivo? Um ambiente inseguro. Ele passa a ter apenas visitas supervisionadas. Esse detalhe é crucial. Josh sempre foi descrito como obsessivo por controle. Controle financeiro, controle emocional, controle familiar. Agora ele estava perdendo o último elemento que ainda dominava: os filhos. Investigadores descrevem esse período como o momento em que Josh começa a perder tudo simultaneamente: reputação, estabilidade financeira, liberdade social, papel de pai. Em psicologia criminal, isso é chamado de colapso narcísico, quando a realidade destrói a autoimagem de controle absoluto. E esse tipo de colapso pode ser extremamente perigoso, porque algumas personalidades não suportam perder, elas preferem destruir. 5 de fevereiro de 2012, visita supervisionada. Uma assistente social leva os meninos até a casa de Josh em Graham. Assim que as crianças entram, algo muda. Josh fecha a porta, tranca. A assistente social fica do lado de fora. Ela liga para a polícia imediatamente. Minutos depois, vizinhos escutam uma explosão. Josh havia retirado a vida dos próprios filhos de uma maneira bem cruel, que eu não pretendo relatar aqui, até porque eu acho desnecessário. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ter maiores detalhes sobre esse caso, que é realmente perturbador. E em seguida, ele espalhou gasolina pela casa inteira e ateou fogo. Todos morreram. Isso foi um assassinato seguido de suicídio, um ato final de aniquilação familiar. O tipo de desfecho que investigadores temiam desde o início. Sem o corpo de Susan, sem julgamento criminal, sem condenação oficial, mas com uma convicção praticamente unânime entre investigadores: Susan foi assassinada. O caso permanece oficialmente aberto. Sem túmulo, sem despedida, sem respostas definitivas. Apenas perguntas que ecoam há mais de uma década. Onde está Susan Cox Powell? Antes de começar, é essencial deixar claro que isto não é diagnóstico, não é laudo, não é avaliação clínica. Trata-se de uma leitura comportamental baseada exclusivamente em informações públicas, registros investigativos e padrões estudados na psicologia criminal. O que vemos nesse caso não é uma explosão repentina de violência, é uma progressão lenta de controle coercivo.
A história de Susan Cox Powell não começa com a noite do desaparecimento, começa antes, sabe? Bem lá dentro da dinâmica conjugal. Existe um padrão clássico em casos de violência doméstica letal chamado escalada silenciosa. Esse padrão a gente vai ver muito aqui nessa série Maridos que Matam. Esse padrão ocorreu no primeiro caso de Luiz Felipe Banweiler e está ocorrendo aqui nesse aqui também. É uma escalada silenciosa. Ela costuma seguir algumas etapas, tá? Nesse caso aqui, o primeiro, controle financeiro, né? Ele pegava todo o dinheiro de Susan. Embora ela fosse a provedora da casa, era Josh quem cuidava das finanças. Inclusive, ele vivia endividado. Isolamento emocional, monitoramento constante, desumanização da vítima, ameaça velada, violência fatal, né? Essa ameaça velada a gente já notava porque a Susan começou a sentir muito medo mesmo, até chegar à violência fatal. Os diários de Susan revelam medo, né? A gravação da casa revela antecipação e os e-mails revelam sensação de perigo iminente. Isso indica que para ela o risco não era abstrato, era percebido. Outro elemento central é o controle como identidade. Para algumas personalidades, controle não é comportamento, é estrutura de identidade. Perder controle equivale a perder o próprio eu. E quando isso acontece, surgem duas respostas possíveis: adaptação ou destruição. No caso de Josh Powell, a trajetória aponta para a segunda. E observe a sequência de perdas. Ele perde a esposa, ele perde a narrativa pública, ele perde o controle financeiro, ele perde a guarda dos filhos e ele perde a imagem social. Tudo que sustentava a identidade dele desaparece. Em criminologia existe um conceito extremamente importante chamado aniquilação familiar. Não é apenas homicídio, é a destruição da família como extensão do próprio ego. A lógica inconsciente costuma ser brutalmente simples. Se eu não posso ter minha família, ninguém terá. O ato final, matar os filhos e tirar a própria vida, raramente é impulsivo. Ele costuma ser o último capítulo de uma narrativa de controle absoluto. É controle até o último segundo. Controle sobre a vida, controle sobre a morte, controle sobre o destino da família inteira. Outro ponto fundamental: ausência de corpo. Casos sem corpo produzem um fenômeno psicológico coletivo chamado luto congelado. Sem corpo não há encerramento. Sem encerramento não há fim emocional. Por isso este caso permanece tão vivo. Ele ainda nem foi encerrado, porque a história nunca teve um ponto final oficial. Ela termina com uma pergunta, e perguntas abertas são psicologicamente insuportáveis. Mais de uma década depois, a pergunta continua a mesma. Onde está Susan Cox Powell? Sem corpo, sem julgamento, sem sentença formal. Apenas evidências, memórias e um silêncio que atravessa os anos. E talvez esse seja o aspecto mais perturbador de todos. Alguns crimes não terminam. Eles apenas param de fazer barulho.